Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Omen, A Profecia, filme de 1976, uma produção da antiga Fox que marcou época, com direção do Richard Donner. Isso porque depois de O Exorcista, e eu já comentei sobre todos os filmes da saga aqui no canal, as produtoras estavam em busca do novo grande longa de terror de impacto, claro que voltado para o retorno de bilheteria. Então a Warner, por exemplo, ela pegou a base do que hoje nós conhecemos como A Profecia, naquela época que teria o título de O Anticristo, e tentou desenvolver e estruturar um filme. No entanto, por uma questão de estratégia, a Warner decidiu voltar todos seus esforços para O Exorcista 2, descartou o projeto que aí deu certo com a Fox. E é o que eu falo o seguinte: A Profecia deu certo porque as pessoas certas estavam tomando as atitudes certas. Por exemplo, o Richard Donner, ele tinha uma experiência no cinema nos anos 60 e depois passou para a televisão. Ele não era um nome conhecido na indústria cinematográfica, mas ele acabou comprando essa ideia. Ele convenceu a Fox de que era possível fazer uma produção muito barata e de grande impacto desde que tivesse um nome para validar tudo isso. E esse nome seria o Gregory Peck, porque ele tinha experiência também de contenção de custos. Então para a Fox fazia sentido. Não era aquele investimento de risco, até quando você compara, O Exorcista 2 teve um orçamento multimilionário. E deu errado, né? A Profecia teve um pequeno orçamento e teve um retorno extraordinário. E por que eu falo muito dessa questão das pessoas certas tomando atitudes certas? Porque o projeto inicial tinha em mente William Holden como protagonista. O Holden, por sua vez, não queria participar do projeto justamente pelo teor que ele considerava diabólico, especialmente pela figura do anticristo. E a validação do projeto veio com o Gregory Peck. O Gregory Peck era um dos nomes mais respeitados da indústria do cinema naquele período. Existia até a especulação de que ele já estaria caminhando para uma fase final da sua carreira, estava trabalhando bem menos também, tinha sido presidente da academia, e o que é oferecido para ele? Um salário muito menor do que ele estava acostumado a receber, mas ele entra nisso porque ele consegue uma fatia variável de bilheteria, dependendo do retorno, que passava de 5% a 10%. Como A Profecia deu muito certo, esse foi o trabalho de maior rendimento da carreira do Peck. Profissionais acabaram entrando em A Profecia por conta justamente do ator. E nós temos aqui, afinal de contas, né, pessoal, um filme que marca a época, que no período do seu lançamento era muito comparado ao Exorcista. E eu acho que atualmente, se desvinculando muito dessa comparação, nós conseguimos notar como A Profecia também inspirou outros filmes. Ele traz o conceito do anticristo, a questão da criança, a mitologia, todo o simbolismo, por exemplo, do número 666, e essa, aliás, é a crítica 666 aqui do canal também, e nós temos também tudo que envolve a própria discussão bíblica, né? As profecias quanto à besta do Apocalipse, o próprio anticristo, isso tudo gera uma curiosidade adicional. Assim como o Exorcista conseguiu um impacto semelhante, sem sombra de dúvidas, mas eu penso que limita muito a análise você querer trazer o Exorcista como um parâmetro de comparação e tentar justamente alinhar a profecia àquela experiência. Porque a história é original, a história tem um risco envolvido, é um filme de terror que eu gosto bastante, especialmente também por conta da trilha sonora, que é fantástica, a trilha do Jerry, premiada inclusive com o Oscar de melhor trilha, um caso curiosíssimo, porque o Jerry jamais imaginou que venceria com um filme de terror, e eu pretendo tratar isso em breve em um vídeo da série Histórias do Oscar. Eu penso que a exploração da figura do anticristo a partir da criança, e com tudo que é desenvolvido também centrando muito na experiência do personagem do Gregory Peck, torna A Profecia um dos grandes filmes de terror dos anos 70. O diplomata Robert Thorne, interpretado por Gregory Peck, é informado que durante o trabalho de parto sua mulher acabou perdendo o bebê. Para contornar a situação, um padre sugere um pacto de silêncio a Robert ao oferecer outro bebê recém-nascido. 5 anos depois, uma série de estranhos e perturbadores eventos envolvem Damien, interpretado por Harvey Spencer Stephens, que pode ser amaldiçoado. Como eu disse, a trilha sonora do Jerry Goldsmith é extraordinária, é uma das minhas trilhas favoritas dos anos 70 também, porque ele pega toda aquela tradição da ritualística da igreja quanto ao coral, por exemplo, e direciona para a figura do anticristo, ou seja, direciona para um outro extremo. Da mesma forma, é a partir dessa trilha, é a partir do coral que você consegue também ter esse ambiente super carregado de incerteza do que pode acontecer, que aumenta, de certa forma, a confusão mental do personagem interpretado pelo Gregory Peck. Com isso, a figura do jovem Damien também tem um destaque, não exatamente pelo uso recorrente da sua imagem,
mas assim como em pequenas reações, como um sorriso, acabam nos levando à consideração de eventos sobrenaturais que estão ocorrendo. E eu penso que o filme consegue explorar muito bem toda essa ritualística a partir também dos elementos sobrenaturais, como por exemplo, a participação dos Rottweilers em diferentes momentos de A Profecia. Penso que o Richard Donner também faz um trabalho diferenciado ao conseguir explorar diferentes cenários de medo. Tudo bem que ele se preocupa bastante também com a viabilidade do que é apresentado, ou seja, você tem questões que são plenamente discutidas até de forma repetitiva. Então, por exemplo, as mortes, elas acabam sendo anunciadas em diferentes momentos, tem toda uma questão da premonição, tudo que envolve o subplot das fotos também, para não deixar dúvida nenhuma. E eu penso que isso pode ser um problema pelo fato do filme querer justamente fixar tanto a visão do Damien como anticristo, que parece que desesperadamente ele tem que lembrar a cada 10 minutos isso para o espectador, até para valorizar mais o final. Mesmo assim, para os padrões da época, dos anos 70, é um filme de baixo orçamento, levando em conta a experiência de estúdio. 4 vezes mais barato, por exemplo, do que O Exorcista Parte 2. E aí você vê já a diferença de qualidade também dos dois filmes. Existe em A Profecia uma preocupação com os locais de filmagem, com o trânsito, então você passa de cenários da Inglaterra a Israel, de Israel para a Itália. Algumas mortes do filme geram rupturas na narrativa pelo fator surpresa, e não existe a preocupação de tentar diminuir o impacto das tomadas no espectador. E isso se aplica tanto na cena do suicídio, quanto em outra que se tornou icônica, que é a cena da decapitação. Tudo simbolicamente é transferido para o Damien nessa questão da criança que simboliza também o anticristo, mas na prática a melhor aplicação de A Profecia se dá quanto ao tratamento do personagem do Peck. Porque aí você precisa lidar com as questões religiosas, como no Padre, esse pacto de silêncio que tinha sido firmado 5 anos atrás, quanto à sua própria trajetória e as mortes que acabam afetando bastante a sua vida. Então é um filme que propõe um alto teor de risco e consegue vincular com tudo o sobrenatural. Para A Profecia, eu dou a nota 8. É um filme extremamente importante para o contexto do terror nos anos 70 e que aí inspira tantas outras cópias e produções, tanto pelo conceito de anticristo desenvolvido, como foi em A Profecia, como pela questão que envolve também a criança amaldiçoada, que até hoje acaba gerando outros longas. Eu preciso mencionar também que o filme também ganha notoriedade por questões referentes aos bastidores. Então tem vários casos que ocorreram no set de A Profecia que foram vendidos também para essa experiência do sobrenatural. E tem um episódio de uma série da Shudder, de filmes amaldiçoados, que trata especificamente sobre isso. Eu até vou deixar referência na descrição do vídeo para quem quiser procurar. O que mais chama a atenção, né, a estranha coincidência, a triste coincidência, é de que a pessoa que foi responsável pela questão técnica de armar a cena da decapitação viu também a sua mulher ser decapitada em um acidente de trânsito. Mas enfim, A Profecia é um dos grandes filmes de terror dos anos 70, com uma trilha sonora marcante, uma das melhores do período também, na minha opinião. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!